Jesus está ao seu lado no silêncio da noite. Ore e sinta sua presença. Você já se viu aflito, com o coração apertado, quando o silêncio toma conta de tudo ao redor? Já se viu acordado na calada da madrugada, encarando o teto, com os olhos mareados e a mente perguntando: Senhor, onde estás? Já experimentou aquele tipo de silêncio que não é apenas a falta de sons, mas a ausência de respostas, de direção, de consolo? Um silêncio que grita no fundo da alma? Talvez você esteja passando por esse momento agora. E se eu te dissesse que é exatamente no silêncio da noite que Jesus mais se aproxima de você? E se eu te dissesse que, enquanto você sente a solidão, Ele está ali, ao seu lado, silenciosamente, chorando com você, esperando que você perceba a sua presença? Há algo poderoso nesse silêncio noturno. Um mistério que muitos desconhecem, mas que, se você permitir, pode transformar sua vida de maneira profunda. Imagine agora a paz que você sente ao ouvir as palavras de Jesus no silêncio da noite. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu coração foi tocado. Eu quero convidar você a se inscrever no canal Oração Forte para Dormir, onde você encontrará mensagens poderosas, orações transformadoras e uma conexão verdadeira com o Senhor. Ao se inscrever, você não só está se aproximando de Deus, mas também ajudando a espalhar a luz da palavra de Cristo para o mundo. A sua inscrição é um ato de fé, um compromisso de estar mais perto de Deus e de levar a sua palavra a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança e conforto. Ative o sininho para não perder nenhuma oração que vai tocar sua alma e fortalecer seu espírito. Juntos, podemos transformar vidas e levar a luz de Deus a lugares que você nem imagina. Então, se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição e venha fazer parte dessa missão. E lembre-se, cada inscrição é uma semente de fé plantada em um coração. Este vídeo não é apenas mais uma palavra motivacional. Não é apenas uma mensagem comum. O que você ouvirá agora pode ser a resposta de orações feitas meses ou até anos atrás. A verdade é que Jesus nunca te abandonou. Ele sempre esteve ali, mas você precisa aprender a reconhecê-lo, especialmente quando tudo parece calado. Existe um segredo que poucos conhecem. O silêncio da noite é muitas vezes a forma mais profunda de comunicação de Deus. Não é a ausência de Deus, mas sua presença de maneira íntima, sutil, quase invisível, como um sussurro em seu coração. E nesse silêncio, há promessas sendo feitas, curas acontecendo, portas sendo abertas, milagres sendo preparados. Tudo isso ocorre longe dos olhos do mundo, longe dos holofotes. Nos próximos minutos, você verá como os momentos mais sombrios da Bíblia foram, na realidade, os cenários escolhidos por Deus para revelar sua glória de maneira impressionante. Você descobrirá como personagens como Paulo, Elias, Ana, Jacó e até o próprio Jesus passaram por noites de solidão e como esses períodos foram cruciais para suas missões. Talvez sua noite esteja mais longa do que você imagina. Talvez o silêncio esteja te machucando, mas o Espírito Santo quer te mostrar algo muito importante hoje. O céu trabalha no silêncio, e enquanto você acha que nada está acontecendo, Jesus está movendo todas as coisas a seu favor. Imagine isso: Jesus, o príncipe da paz, caminhando em direção a você enquanto o mundo dorme. Sem palavras, apenas presença. Um calor que envolve, um amor que apaga a dor, um olhar que diz: eu estou aqui. Há uma presença que você pode sentir agora, mesmo sem ver. Há uma voz que pode ser ouvida, mesmo sem som, se você aprender a escutar com o coração. Neste vídeo, você será guiado por passagens bíblicas que mostram como Jesus age no silêncio. Você verá que o silêncio nunca foi sinal de ausência, mas de uma
intimidade profunda. Deus trabalha nos bastidores da sua vida, enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você espera. E antes de continuarmos, quero convidar você a fazer algo muito especial. Escreva nos comentários: Jesus, eu sei que estás comigo no silêncio da noite. Isso não é apenas um comentário, é um ato de fé, um passo de rendição. Quando você escreve isso, você está dizendo ao céu que acredita, mesmo sem ver, sem ouvir, sem entender. E se você der um like neste vídeo, saiba que não é só um gesto simples. É como se você estivesse acendendo uma tocha no meio da escuridão, dizendo: Espírito Santo, use esta palavra para alcançar outros corações que também sofrem em silêncio. Ao fazer isso, você ajuda o YouTube a espalhar esta mensagem e juntos levaremos a luz de Cristo para dentro de hospitais, prisões, lares quebrantados. Parabéns por estar aqui. Só o fato de você ter clicado neste vídeo já mostra que há uma sede na sua alma, um desejo de ouvir algo do céu. E saiba, Deus responde àqueles que o buscam com sinceridade. Hoje você será alimentado espiritualmente, mas não só isso, você será despertado para algo que talvez nunca tenha percebido antes. Jesus está com você, mesmo quando tudo parece estar contra você. Pense por um momento. Quantas vezes você tentou se distrair durante a noite? Talvez ligando a TV, mexendo no celular, buscando respostas na internet, porque seu coração estava inquieto. E se ao invés de buscar algo fora, você silenciasse por dentro e permitisse que Jesus se manifestasse no seu silêncio? Já pensou que algumas orações não são respondidas com palavras, mas com paz? Hoje você vai entender por que a noite não é inimiga, mas o palco onde Jesus se move com mais intensidade. Vai entender por que tantos encontros bíblicos aconteceram quando todos estavam dormindo. Vai entender por que muitos milagres aconteceram quando tudo parecia escuro. E vai perceber que o silêncio de Deus nunca é desprezo, mas preparação. Antes de começarmos a mergulhar nos mistérios da palavra, preciso te pedir algo muito importante. Como forma de compromisso com essa jornada de fé, escreva agora nos comentários: paz em Cristo. Essa frase é o nosso ponto de partida espiritual. Ela sela o ambiente e diz ao mundo espiritual que você está pronto para ouvir o que o céu deseja falar. Faça isso agora e depois me acompanhe, pois o que está por vir pode ser algo que você precisa para liberar uma bênção específica na sua vida. Não saia agora. Fique até o final. Não deixe que a inquietação te tire do que Deus está prestes a te revelar. Respire fundo e acalme o ambiente ao seu redor. Se possível, feche os olhos por alguns segundos, porque estamos prestes a iniciar uma jornada espiritual. No final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Jesus no Getsêmani, a solidão antes da cruz. Naquela noite silenciosa, entre oliveiras e sombras, Jesus estava sozinho. A multidão ficou para trás, os discípulos, até os mais próximos, adormeceram e o céu parecia em total silêncio. Estávamos no Getsêmani, um jardim marcado pelo mistério, pela dor e pela entrega. Foi ali que o Filho de Deus viveu o silêncio mais angustiante de sua jornada na terra, e é ali que muitos de nós também nos encontramos, entre árvores de incerteza e sob o peso da angústia, clamando por um sinal, uma resposta, um consolo. Porém, é nesse cenário que algo profundo acontece. Jesus, mesmo sentindo tristeza mortal e o abandono dos amigos, ora. Sua alma se derrama diante do Pai com uma intensidade que nos desconcerta. Minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38.
Ali, naquela madrugada fria e escura, o Salvador de nossas almas experimenta o que muitos de nós sentimos quando estamos no nosso próprio Getsêmani: o abandono, o peso do mundo, o silêncio de Deus. Quantas vezes você se ajoelhou e orou assim como Jesus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice? Quantas vezes você desejou que a dor fosse embora, que a angústia se acabasse, que a noite se transformasse em dia mais rápido? E, entanto, o céu permaneceu em silêncio. Mas há algo poderoso nesse momento. Jesus continuou orando, mesmo sem ouvir nada, mesmo com o coração pesado, mesmo vendo seus amigos dormindo, enquanto ele suava gotas de sangue. Isso nos ensina algo crucial. A fé verdadeira não se revela quando tudo é claro, mas quando oramos, mesmo sem ouvir respostas. O Getsêmani nos revela o poder da perseverança na oração e da rendição absoluta à vontade de Deus. O silêncio da noite não impediu Jesus de se prostrar, e não deve impedir você também. Há momentos em que o céu fica em silêncio, mas não para nos punir. Ele faz isso para nos moldar. Deus não fala para nos ensinar a escutar com o coração. Ele nos cala por fora, para nos formar por dentro. A noite de Getsêmani foi necessária para que a luz da ressurreição pudesse brilhar depois, e o mesmo se aplica a você. Talvez você esteja vivendo o seu próprio jardim de sofrimento, em lágrimas e sozinho. Os que deveriam estar com você dormiram. Não te entendem, não veem sua dor, mas Jesus entende, porque ele passou por isso primeiro. Ele conhece a linguagem das lágrimas silenciosas. Ele sabe o que é orar e não receber uma resposta imediata, e é por isso que você pode confiar nele. O Getsêmani é o lugar onde os planos humanos morrem e a vontade divina nasce, onde deixamos de lado o nosso jeito e dizemos, com lágrimas, seja feita a tua vontade. Isso exige uma entrega que só aqueles que passaram pela noite escura conseguem fazer. Mas reparem em algo maravilhoso. Jesus saiu do Getsêmani fortalecido. Ele entrou angustiado, mas saiu decidido. A oração no silêncio da noite não o tirou da dor, mas o preparou para vencê-la. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Ele talvez não vá tirar o cálice da sua mão agora, mas ele vai te dar forças para suportá-lo. Ele vai te sustentar, vai estar com você até o fim. Assim como Jesus não foi abandonado naquela noite, mesmo que tudo parecesse dizer o contrário, você também não está. Há anjos ao seu redor, assim como havia ao redor de Jesus. Há força sendo liberada em silêncio e há um propósito maior por trás da noite escura que você está vivendo. Essa não é a noite do fim, é a noite da preparação. Por isso, mesmo que os amigos estejam dormindo, mesmo que o céu pareça mudo, continue orando. Mesmo que ninguém veja suas lágrimas, continue, porque ali no meio do jardim, onde ninguém mais está olhando, é onde os maiores milagres são gerados. Sua cruz pode estar próxima, mas a sua ressurreição está ainda mais perto. Lembre-se de Elias na caverna, quando o sussurro revelou a Deus. Elias era um homem de fogo, um profeta ousado e destemido, que enfrentou reis e multidões. Orou e o céu se fechou. Orou novamente e o fogo desceu do céu consumindo o altar. Mas depois de tantos milagres, Elias foge assustado, amedrontado, se esconde em silêncio. Não parece contraditório? O mesmo homem que desafiou os profetas de Baal agora está dentro de uma caverna implorando a Deus pela morte? Isso nos revela uma verdade difícil, mas essencial. Até os mais fortes têm noites escuras. Até os mais espirituais enfrentam momentos de exaustão. Até aqueles que ouviram a voz de Deus em público, às vezes não conseguem escutá-la no privado. E é exatamente neste ponto que a história de Elias se encontra com a nossa. Porque quem nunca se escondeu em uma caverna da alma? Quem nunca desejou desaparecer? Quem nunca pediu a Deus para encerrar tudo, porque já não aguentava mais lutar? Elias está em silêncio dentro de uma fenda na rocha, com o coração abatido. Ele não vê mais sentido em sua missão, está decepcionado e, o mais doloroso, sente-se sozinho. Mas Deus não o abandonou. Pelo contrário, ele foi ao seu encontro. E aí começa um dos momentos mais reveladores da Bíblia.
O Senhor diz a Elias: saia da caverna e fique diante de mim. Em seguida, um vento fortíssimo passa, mas Deus não está no vento. Depois, vem um terremoto e Deus também não está no terremoto. Logo após, surge o fogo, mas, ainda assim, Deus não está ali. Então, vem um sussurro suave e tranquilo, e é nesse sussurro que o Senhor se manifesta. Isso é profundo. Elias estava acostumado com fogo, com espetáculos, com sinais visíveis. Mas agora, no seu momento de maior fragilidade, Deus escolhe se revelar no silêncio, na suavidade, na calma. Isso nos ensina que a presença de Deus não se limita ao extraordinário. Às vezes, o maior milagre é quando Ele fala baixinho, dentro da alma cansada, dizendo: eu ainda estou aqui. Quantas vezes você esperou que Deus falasse com trovões e sinais, e o que encontrou foi um silêncio calmo, quase desconcertante? Quantas vezes pediu respostas, clamou por visões, e o que veio foi uma sensação tranquila de que, apesar de tudo, Ele estava ali. É assim que Deus age com aqueles que estão quebrados. Ele não grita, não força, não exige. Ele sussurra, porque no silêncio da noite é o sussurro de Jesus que nos restaura. É a voz mansa do Espírito que nos levanta do chão. Repare, o sussurro só pode ser ouvido por quem está perto. Deus não está distante. Ele está tão perto que não precisa levantar a voz, basta sussurrar. Talvez hoje você se sinta como Elias, escondido, abatido, sem forças. Talvez tenha feito grandes coisas no passado, mas agora sinta que não aguenta mais e está esperando algo estrondoso de Deus para provar que Ele ainda está com você. Mas Ele escolheu o caminho mais íntimo. Ele quer sussurrar ao seu coração. Saia da sua caverna interior, não física, mas emocional. Deixe que Ele fale com você hoje de maneira sutil. Deixe o Espírito tocar aquelas áreas que você tentou esquecer. O sussurro de Deus tem poder para reacender aquilo que está morrendo. Ele não vem para julgar, mas para restaurar. E quando Elias ouviu o sussurro, algo mudou. Ele se levantou, retomou sua missão, voltou a caminhar. Porque uma palavra dita no silêncio vale mais do que 1000 gritos no tumulto. Jesus quer te alcançar hoje assim, não com alarde, mas com ternura. Ele está ao seu lado, falando baixinho, e se você silenciar seu coração, vai ouvir. Vai perceber que o silêncio que você tanto temeu, na verdade era o ambiente escolhido por Deus para falar com você. José no cárcere, o silêncio que antecede o chamado. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. E no meio de tudo isso, há algo que se repete na narrativa bíblica: o silêncio de Deus. Não há registros de palavras divinas, visões, sonhos ou manifestações enquanto ele está no cárcere. Nenhum anjo aparece, nenhuma promessa é reafirmada, apenas silêncio. Mas é neste aparente abandono que algo extraordinário está sendo construído. Imagine isso. José, que já havia sonhado com posições de honra, agora está preso, em um lugar esquecido, rodeado de ladrões e assassinos, com uma sentença indefinida. O que fazer quando os sonhos parecem ter morrido? Quando a visão que Deus lhe deu parece impossível? Quando tudo ao redor diz que acabou? É no cárcere que José aprende a confiar, não no que vê, mas no que crê. Ele não vê a mão de Deus, mas permanece fiel. Não há nenhuma promessa nova, mas ele continua servindo com integridade. E é isso que faz toda a diferença. O silêncio da prisão não significava a ausência de Deus, mas a construção de um caráter capaz de sustentar o chamado. Porque promessas grandes exigem alicerces profundos, e esses alicerces não são construídos nos palácios, mas nos calabouços. José precisava passar por ali,
para, no futuro, ser capaz de suportar o peso da glória que o aguardava. A prisão não foi o fim de José, mas a antessala do trono. E algo ainda mais forte acontece. Mesmo dentro da prisão, Deus estava com ele. A Bíblia diz que José achou graça aos olhos do carcereiro e tudo o que fazia prosperava. Gênesis 39, de 21 a 23. Isso significa que mesmo em ambientes escuros e limitados, a unção de Deus continuava sobre ele. Você pode estar se sentindo preso hoje, em situações que não entende, preso nas dores do passado, em limitações emocionais, em ciclos de sofrimento. Pode até estar sentindo que os sonhos de Deus para sua vida foram engavetados. Mas o cárcere não cancela o chamado. O silêncio não anula as promessas. O aparente esquecimento, na verdade, é o cenário perfeito para que a fidelidade do Senhor brilhe ainda mais. José foi esquecido pelo copeiro, mas não foi esquecido por Deus. Houve um tempo determinado para sua saída, e quando esse tempo chegou, foi de forma repentina. Um dia ele estava na prisão, no outro, no palácio. Isso nos ensina que Deus pode mudar uma vida inteira em um único dia. Mas até que esse dia chegue, você precisa aprender a confiar, mesmo sem ouvir, a servir mesmo sem recompensa, a amar mesmo sem aplausos, porque o que o céu prepara em silêncio é sempre maior do que aquilo que o mundo anuncia em alto volume. O que você faz enquanto espera determina o que você receberá quando a promessa se cumprir. José manteve a sua integridade, continuou ajudando os outros, interpretou sonhos alheios com a mesma dedicação que teve com os seus. E isso nos ensina que a espera não é passividade, mas atividade cheia de propósito. Quantas vezes você se sente dentro de um cárcere emocional, relacional ou até espiritual? E quantas vezes pensa, será que Deus ainda lembra de mim? A resposta é sim, Ele nunca tirou os olhos de você. O silêncio de Deus não é esquecimento, ele é uma prova, um preparo, uma proteção. Você está sendo refinado, fortalecido, pronto para algo maior. Porque quando José saiu do cárcere, ele saiu para governar. E quando você sair dessa fase da sua vida, sairá com autoridade, com sabedoria, com experiências profundas que impactarão outras pessoas. Hoje o Espírito Santo te diz: o silêncio do cárcere está prestes a ser rompido pela voz do Rei. E quando ele te chamar, não haverá mais portas fechadas, nem correntes, nem acusações que possam te impedir. Porque o tempo do cárcere acaba quando chega o tempo do cumprimento. Espere, confie, sirva, louve, porque o chamado está se aproximando. Paulo e Silas à meia-noite, louvor que rompe prisões. A meia-noite é um horário simbólico. É o momento em que a escuridão atinge seu ponto máximo, quando o cansaço do corpo se mistura com o peso da alma. É a hora em que muitos choram em segredo, onde o desespero se intensifica e os pensamentos mais sombrios invadem a mente. Para Paulo e Silas, essa meia-noite aconteceu em uma cela fria, depois de serem brutalmente açoitados, acorrentados e injustamente aprisionados por causa do Evangelho. Mas o que eles fizeram à meia-noite mudou tudo. Eles cantaram. Mesmo na dor, no sangue, no silêncio, eles ergueram a voz e louvaram a Jesus. Não porque estavam livres, mas porque sabiam que ele era digno, mesmo no meio da prisão. É aqui que encontramos um dos maiores mistérios espirituais da fé cristã. O louvor no sofrimento tem poder de romper cadeias que o clamor solitário não consegue romper. O louvor muda o ambiente, ele quebra o ciclo de tristeza. O louvor é uma declaração de guerra contra a opressão espiritual, é um ato de fé que diz: mesmo sem ver, eu creio, mesmo sem entender, eu adoro. O mais impactante é que eles não esperaram o milagre acontecer para adorar. Eles adoraram e o milagre veio depois. A Bíblia nos diz que, de repente, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as cadeias de todos se soltaram.
Atos 16, 25 a 26. Esse de repente só aconteceu porque houve louvor na escuridão. O que isso nos ensina? Que quando adoramos Jesus no silêncio da noite, algo se move no céu. Algo sobrenatural é ativado. Não há noite tão escura que resista ao som de um coração adorador. Não há prisão tão profunda que o louvor não consiga alcançar. Não há dor tão insuportável que não possa ser transformada em altar. Paulo e Silas poderiam ter murmurado, poderiam ter amaldiçoado seus algozes, poderiam ter se calado, mas escolheram louvar. E o louvor, meu irmão, minha irmã, é a linguagem de quem confia, mesmo sem respostas. É a canção de quem enxerga a glória mesmo entre as lágrimas. Talvez você esteja vivendo a sua meia-noite agora. Está ferido, injustiçado, incompreendido. Está preso em situações que não foram sua culpa. Mas o Espírito Santo te chama a fazer o mesmo que Paulo e Silas fizeram. Abra a boca, cante, louve, exalte. O céu está ouvindo e mais pessoas estão te observando. A Bíblia diz que os outros presos escutavam Paulo e Silas. Isso significa que sua adoração não é apenas para Deus, ela é testemunho para quem está ao seu redor. Ela inspira, ela atrai o mover de Deus para mais vidas. O carcereiro daquela prisão se converteu, sua casa inteira foi salva. Tudo isso porque 2 homens decidiram cantar quando a lógica mandava chorar. Entenda isso. O louvor quebra as algemas visíveis e as invisíveis. Ele rompe cadeias emocionais, espirituais e até físicas. O louvor é uma arma espiritual que abre caminhos onde não há estrada. Você quer ver o de repente de Deus na sua vida? Então hoje, mesmo com dor, mesmo no silêncio, louve, mesmo sem forças, mesmo sem motivo aparente, levante a voz. Porque há um terremoto espiritual vindo em sua direção e ele não virá para destruir, mas para libertar. E lembre-se, a meia-noite pode ser o começo da noite para o mundo, mas para Deus é o anúncio de um novo dia. Quando tudo parece mais escuro, é sinal de que a luz está prestes a nascer. E se você adorar agora, nesse momento, talvez o milagre venha antes do amanhecer. O clamor de Ana, uma oração silenciosa que mudou tudo. Ana era estéril e naquela cultura isso não era apenas um detalhe biológico, era uma vergonha pública. Ela era constantemente humilhada por Penina, a outra esposa de Eucana, que a provocava duramente por não ter filhos. A alma de Ana estava ferida, o coração esmagado. E o mais intrigante dessa história é que em meio a tudo isso, Deus não falava. Ana subia ano após ano ao templo, orava, chorava, clamava, mas o céu permanecia em silêncio. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você orou, clamou com todo o seu ser e nada aconteceu? Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma mudança. E o mais cruel, os outros à sua volta pareciam estar vencendo, frutificando, prosperando, enquanto você, fiel, parecia esquecido. Ana sentia tudo isso, mas algo nela impedia de desistir. Em uma dessas subidas ao templo, Ana fez algo diferente. Ela não clamou com voz audível, ela orou em silêncio. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra era ouvida. Uma oração quase sussurrada, tão profunda, tão íntima, que o sacerdote Eli a confundiu com uma mulher embriagada. Mas o que ninguém percebeu é que o Espírito intercedia com gemidos inexprimíveis. A alma de Ana estava gritando em silêncio, e o céu estava ouvindo. Essa oração muda tudo. Ela não apenas libera uma promessa sobre sua vida, ela gera um profeta, um dos maiores da história, Samuel. E isso nos ensina algo grandioso. As orações feitas no silêncio da dor têm o poder de gerar destinos que transformarão gerações. Deus não precisa de palavras altas para agir. Ele não exige gritos para responder. O que ele procura é sinceridade, rendição e fé pura. Ana teve isso em seu silêncio, em sua lágrima, em seu clamor contido. Havia uma entrega total. E algo ainda mais profundo acontece. Ana faz um voto: se me deres um filho, eu o devolverei a ti. Ou seja, sua oração não era apenas um pedido pessoal, mas tinha um propósito maior. Ana entendeu que seu sofrimento poderia se tornar um canal de bênção para muitos.
Talvez você esteja passando por um tempo em que o céu parece calado. Você ora, jejua, se consagra, mas nada muda. Talvez até sinta que está sendo injustiçado, humilhado e esquecido. Mas o Espírito Santo quer que você saiba, há um mover invisível acontecendo enquanto você ora em silêncio. Deus está formando algo dentro de você que será resposta para outros. O ventre estéril de Ana se tornou o berço de um profeta, e sua dor pode se tornar o solo fértil de um milagre que marcará a sua geração. O que mudou a história de Ana não foi o barulho, foi a profundidade de sua fé, foi a constância, foi a ousadia de continuar subindo ao templo mesmo sem ver nada, mesmo sendo ridicularizada, mesmo sendo mal compreendida. E esse é o segredo, continuar mesmo no silêncio. Quando Ana recebeu a promessa, algo mudou em seu semblante. A Bíblia diz que ela já não estava triste, ou seja, ela confiou antes de ver, creu antes de receber. Isso é fé verdadeira, fé que se alegra com a promessa, mesmo quando o ventre ainda está vazio. Você está disposto a orar como Ana? Abrir seu coração em silêncio e deixar que suas lágrimas falem mais do que suas palavras? Está disposto a confiar, mesmo quando os outros não entendem sua fé? Porque esse tipo de oração move o céu. A oração silenciosa de Ana não apenas mudou sua história, ela ativou o plano de Deus para uma nação inteira. Deus está ouvindo seu silêncio. Ele está vendo suas lágrimas. E no tempo certo, o ventre da promessa vai gerar vida. O que hoje é motivo de dor se tornará motivo de louvor. Se você sente que esta palavra foi para você, comente agora: Senhor, ouve o meu silêncio. Este comentário é como um eco da sua oração, uma semente de fé lançada diante de Deus. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outras Anas a encontrarem consolo em meio ao seu silêncio. A palavra de Deus precisa alcançar corações que estão orando sem serem ouvidos, e você pode ser instrumento disso. Nicodemos à noite, quando as dúvidas encontram respostas. Nicodemos era um homem respeitado, fariseu, mestre entre os judeus. Tinha posição, influência e conhecimento. Mas mesmo com tudo isso, sentia um vazio. Havia algo em Jesus que o inquietava, uma presença, uma autoridade, uma luz que revelava as trevas mais escondidas do coração. E foi por isso que, numa noite silenciosa, ele foi ao encontro de Jesus. Nicodemos escolheu a noite, talvez por medo do que os outros diriam, talvez por não querer expor suas dúvidas em público, ou talvez porque à noite o barulho do mundo cala e a alma fala mais alto. Seja como for, Jesus o recebeu. Não o repreendeu, não o ridicularizou, não o tratou com frieza. Pelo contrário, Jesus o acolheu com palavras que atravessaram séculos e continuam sendo repetidas até hoje. Foi ali, naquela conversa noturna, que o céu revelou um dos maiores mistérios da fé. É necessário nascer de novo. Essa frase caiu como uma bomba no coração de Nicodemos. Ele, que conhecia todas as leis, agora precisava voltar ao ponto de partida. Jesus não estava falando de religião, mas de regeneração. Não se tratava de doutrina, mas de transformação. E veja que lindo! Foi nessa mesma conversa que Jesus disse a frase mais famosa de toda a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, foi na escuridão da noite, no silêncio de um encontro escondido, que a maior verdade do Evangelho foi revelada. Isso nos mostra algo poderoso. Jesus está disponível nas noites das dúvidas. Ele não exige que você entenda tudo antes de se aproximar. Ele não rejeita quem chega em silêncio, cheio de perguntas, sem ter todas as respostas. Ele acolhe, ele ensina, ele revela. Nicodemos representa muitos de nós, pessoas que cresceram ouvindo sobre Deus, que têm conhecimento, mas que em algum momento da vida se deparam com a verdade viva. Jesus não é apenas um mestre, ele é o Salvador. E essa revelação não vem nas luzes do templo, mas no silêncio da intimidade. Quantas vezes você já teve vontade de perguntar coisas a Deus e ficou com vergonha? Quantas noites você passou acordado tentando entender por que certas coisas acontecem, por que o sofrimento, por que a demora? Quantas vezes se sentiu como Nicodemos, alguém que acredita, mas não entende, que busca, mas não encontra? Jesus te espera nesse exato momento, à noite.
no silêncio, no quarto fechado, no coração inquieto. Ele quer conversar com você, quer te fazer nascer de novo, quer tirar o peso do entendimento humano e te revestir com a revelação do Espírito. Ele quer te mostrar que há mais, muito mais do que você imaginava. E repare, Nicodemos não ficou no mesmo lugar depois daquele encontro. Ele aparece novamente durante a crucifixão, levando especiarias para o corpo de Jesus. Ou seja, o homem que teve medo de ser visto com Jesus à noite, mais tarde honra seu corpo à luz do dia. Isso é o que acontece quando temos um encontro verdadeiro com o Mestre. A vergonha vai embora e a fé se torna corajosa. A dúvida dá lugar à certeza e o medo dá lugar ao amor. Hoje, talvez você esteja como Nicodemos, vindo às escondidas, com perguntas, com incertezas, mas Jesus te espera. Ele quer te explicar com paciência aquilo que você nunca entendeu. Ele quer te mostrar que o novo nascimento é possível e necessário, que uma nova vida está ao seu alcance e que a noite em que você o procura pode ser o início de uma nova história. O sonho de José, marido de Maria. Deus fala na quietude. José era um homem justo, noivo de Maria. Ele tinha planos, um futuro, uma vida estruturada dentro dos padrões da sua época. Mas de repente, tudo desmorona. Maria parece grávida e não era dele. Imagina o peso dessa notícia, a vergonha pública, o escândalo religioso, a dor íntima de se sentir traído. José tinha todos os motivos para agir segundo a justiça da lei, mas ele escolhe o silêncio. Ele decide deixá-la em segredo, sem vingança, sem exposição, sem humilhação. Apenas silêncio. É nesse lugar de dor contida, de amor calado, de decisões difíceis que Deus fala. Ele escolhe a forma mais sutil e íntima, um sonho. Enquanto José dormia, enquanto sua alma se calava e seu corpo descansava da aflição, o céu se abriu para ele. Um anjo aparece e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Mateus 1:20. Veja a profundidade disso. José não foi alcançado no templo, nem por meio de um profeta, nem em uma reunião pública. Ele foi visitado enquanto dormia. Isso nos ensina algo fundamental. Deus fala no silêncio da mente e na paz do coração. Ele escolhe momentos em que não há ruídos humanos para liberar palavras divinas. Quantas vezes você já foi dormir com o coração aflito? Quantas noites você passou em silêncio, deitado, sem saber que decisão tomar, sem conseguir entender os caminhos de Deus? Pois saiba, essas noites são muitas vezes os momentos em que o Senhor mais se aproxima. Deus não precisa de alarde para agir. Ele entra nos sonhos, ele visita os pensamentos, ele ministra a alma em silêncio. Quando os sentidos físicos dormem, o espírito pode receber direções. José acorda daquele sonho com um propósito renovado. Sua dúvida é dissipada, sua coragem é restaurada e sua missão começa. Ele não apenas recebe a direção, ele a obedece. Ele toma Maria como esposa, assume o papel de pai terreno do Salvador, protege a promessa de Deus com integridade e fé. E isso nos ensina algo ainda mais precioso. A sensibilidade de ouvir Deus no silêncio é o que nos capacita a viver o propósito dele no caos. José poderia ter ignorado o sonho, poderia ter dito que era só fruto de um pensamento perturbado, mas não, ele reconheceu que havia algo celestial naquele silêncio e agiu com fé. Hoje, talvez você esteja vivendo uma angústia parecida, talvez se sinta traído pelas circunstâncias, talvez tudo o que você planejou tenha sido interrompido por uma notícia inesperada, e no meio disso, você não ouve Deus, não vê sinais, apenas um grande silêncio. Mas o Espírito Santo te diz: estou prestes a falar contigo. Enquanto você descansa, enquanto você parar de correr atrás de respostas, eu irei te dar direção. Confie na quietude, confie na noite, confie no momento em que tudo parece calado, porque é aí que os sonhos proféticos acontecem, é aí que os anjos visitam, é aí que a vontade de Deus se revela. E lembre-se, o sonho de José não era apenas sobre ele, era sobre Jesus. Sua obediência silenciosa impactou a salvação do mundo. Assim também é contigo. A maneira como você reage ao que não entende pode ser exatamente o que Deus vai usar para gerar um propósito muito maior do que você imagina. O céu não está em silêncio. Está esperando o momento certo para falar com você, no seu interior. Se você crê que Deus pode falar com você, mesmo no silêncio,
Comente agora. Fala comigo, Senhor, mesmo enquanto eu durmo. Esse ato de fé pode ser o primeiro passo para que o Espírito Santo comece a revelar direções no seu espírito. E ao curtir esse vídeo, você estará ajudando a levar essa verdade para outras pessoas, que, como José, estão confusas e precisam ouvir Deus em sonhos e sinais. Jacó em Peniel, a luta solitária na escuridão. Jacó sempre foi um homem que lutava desde o ventre. Seu nome estava ligado à disputa, ao esforço por alcançar algo, mesmo que por meios tortuosos. Ele enganou o irmão, trapaceou o pai, fugiu, trabalhou por anos sob pressão, acumulou bens e família, mas nunca teve paz. Sempre correndo, sempre se defendendo, sempre temendo o que poderia acontecer. E então, numa noite decisiva, ele se vê sozinho. A Bíblia diz que Jacó atravessa o rio com sua família, seus servos, seus bens e fica só. Gênesis 32, 24. Aquela solidão não era casual. Era um cenário preparado por Deus para um dos encontros mais intensos da Bíblia. E ali, no silêncio da noite, sem testemunhas, sem distrações, sem máscaras, um homem misterioso aparece e começa a lutar com ele. Jacó não sabia naquele momento, mas estava lutando com o próprio Deus. E essa luta não foi apenas física, mas também espiritual e emocional. Foi uma luta profunda, porque mais do que tentar vencer, Jacó estava sendo transformado. Quantas vezes você já se viu assim, só, sem ninguém ao lado, no escuro, sem saber se o que está enfrentando é uma provação, um ataque ou uma disciplina divina? Quantas noites você já passou lutando com pensamentos, dores, traumas do passado, lembranças que te paralisam? Jacó representa todos nós, quando não temos mais para onde correr, quando o passado nos alcança e o futuro ainda é incerto. Quando Deus nos coloca em uma encruzilhada onde ou somos quebrantados ou continuamos fugindo. Mas ali, naquela noite de confronto, Jacó faz algo que muda tudo. Mesmo ferido, mesmo mancando, ele agarra-se ao anjo e diz: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Essa frase é o grito silencioso da alma que entende que chegou ao limite, que não pode continuar da mesma forma, que precisa de transformação, mesmo que custe dor. E então o anjo lhe pergunta: "Qual é o teu nome?" Essa pergunta parece simples, mas carrega um peso espiritual imenso. Porque quando Jacó responde Jacó, ele está confessando quem é: o enganador, o usurpador, o manipulador. Ele admite sua identidade falha. Ele se desnuda diante do céu. E é justamente nesse momento de vulnerabilidade que Deus muda a sua história. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32, 28. O silêncio da noite, a solidão, a luta, tudo fazia parte de um processo de renomeação, de recomeço, de renascimento. Jacó entrou naquela noite como um homem marcado pela astúcia e saiu dela como um homem marcado por Deus. E você, em que ponto da luta está? Ainda resistindo? Ainda tentando entender o porquê da dor? Ou já chegou ao momento de agarrar-se a Deus e dizer: "Eu não solto"? Mesmo mancando, mesmo chorando, mesmo sem entender, eu não solto. Essa persistência no escuro é o que atrai a bênção de Deus. Não porque merecemos, mas porque Ele ama transformar aqueles que param de correr e decidem se render. Jacó sai daquele encontro mancando, mas com um novo nome, uma nova identidade, um novo destino. Isso nos mostra que algumas marcas da noite escura permanecerão, mas não como dor, e sim como lembretes da vitória, como testemunhos de que você sobreviveu à luta com Deus e foi transformado por ela. E o mais belo, no dia seguinte, ele encontra Esaú, o irmão que ele tanto temia, e o que acontece não é vingança, mas reconciliação. Porque quando Deus transforma você no escuro, Ele também prepara o caminho à sua frente com luz. Samuel, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, o templo estava em silêncio. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Era noite e o jovem Samuel dormia, como de costume, perto da Arca da Aliança. Tudo ao redor era quietude.
O velho sacerdote Eli já estava deitado e o ambiente carregava aquele tipo de silêncio sagrado, onde parece que o céu segura o fôlego, esperando. É neste cenário que, pela primeira vez, a voz de Deus ecoa diretamente para Samuel. Um chamado simples, mas profundo. Samuel! O menino se levanta, ainda confuso, e corre até Eli. 3 vezes isso acontece. Samuel ouve, responde, mas não reconhece, porque o som era real, mas a familiaridade ainda não existia. E aqui está um dos maiores ensinamentos dessa história. Muitos de nós ouvimos Deus, mas não reconhecemos sua voz. Porque para ouvir é preciso atenção, mas para reconhecer é preciso intimidade. Samuel ainda estava aprendendo a ouvir no silêncio. E esse silêncio, a ausência de ruídos humanos, foi essencial para que ele começasse a discernir a presença divina. Talvez você esteja como Samuel, dormindo perto da arca, perto da presença. Você serve, você ora, você está na casa de Deus, mas ainda não reconhece quando ele fala. Às vezes você sente algo, escuta algo dentro de si, mas não sabe se é Deus, se é sua mente ou se é emoção, e por isso fica paralisado, confuso. Mas veja, Deus é paciente. Ele não desistiu de Samuel após o primeiro chamado, nem após o segundo. Ele insistiu, porque ele sabe que aprender a ouvi-lo é um processo. E o mesmo vale para você. O céu está chamando, mesmo que você ainda não tenha entendido. Jesus vai continuar te procurando, te instruindo, te treinando para reconhecer sua voz. Quando finalmente Eli percebe o que estava acontecendo, ele orienta Samuel. Se ele te chamar de novo, diga: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." E essa frase se torna a porta para um novo tempo na vida do menino. Samuel não era mais apenas um servo do templo. A partir daquele momento, ele se tornou um profeta. Porque quem ouve Deus no silêncio se torna porta-voz da sua vontade. E o mais impactante, a Bíblia diz que, a partir daquele dia, o Senhor continuou a aparecer a Samuel e lhe revelava a sua palavra. 1 Samuel 3:21. Ou seja, uma simples resposta à noite abriu um caminho de revelações para toda a vida. Quantas palavras de Deus estão aguardando apenas uma resposta sua? Quantas direções, quantas promessas, quantos destinos esperam que você diga: "Fala, Senhor, porque eu estou ouvindo." O céu ainda fala, o espírito ainda se move, mas é necessário que o coração esteja disposto e o ambiente esteja silencioso. Samuel nos ensina que Deus fala no silêncio, mas precisamos aprender a responder com entrega. Talvez o motivo de você não estar ouvindo Deus seja justamente a falta de silêncio interior e disposição para reconhecer sua voz. Não é porque ele parou de falar, mas porque há muitos ruídos. Ruídos emocionais, distrações, medos, barulhos internos. Hoje o Espírito Santo quer silenciar tudo isso e sussurrar o seu nome repetidas vezes, se for preciso, até que você reconheça que o Criador do universo está falando com você. E lembre-se, Samuel ouviu a voz ainda menino. Isso mostra que ninguém é pequeno demais, jovem demais ou fraco demais para ouvir o céu. O que Deus procura não é capacidade, mas disponibilidade. Ele fala com quem está disposto a responder. A voz que ecoou no templo naquela noite moldou um profeta. E a voz que ecoa no seu espírito hoje pode mudar seu destino. Se você quer aprender a ouvir Deus no silêncio, comente agora: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa simples declaração pode ser o primeiro passo para uma nova sensibilidade espiritual na sua vida. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando a despertar mais corações que, como Samuel, dormem perto da presença, mas ainda precisam reconhecer a voz que os chama. Jesus caminhando sobre as águas de madrugada. A noite já havia se estendido, e os discípulos estavam em um barco no meio do mar, enfrentando ventos contrários. Tinham sido enviados por Jesus, mas agora pareciam perdidos, lutando contra as ondas, remando com dificuldade. A escuridão os envolvia e o medo tomava conta de seus corações.
Jesus, por sua vez, estava sozinho no monte orando. Ele os via de longe, sabia da angústia, sabia da luta, sabia do desespero. Mas ainda assim não foi imediatamente. Ele esperou. E só à quarta vigília da noite, ou seja, por volta das 3 da manhã, ele começou a se mover em direção ao barco, caminhando sobre as águas. Essa cena é uma das mais misteriosas e poderosas do Evangelho, porque mostra que nem sempre Jesus vem no tempo que esperamos, mas sempre chega quando mais precisamos. Naquele momento, os discípulos estavam cansados, sem forças, vulneráveis. E quando finalmente vem alguém vindo sobre o mar, não reconhecem. Pensam que é um fantasma. O medo os impede de ver que a resposta da oração estava diante deles. E isso nos revela uma verdade profunda. O socorro de Deus às vezes vem de uma forma tão inesperada que pode parecer assustadora no começo. Quantas vezes você pediu ajuda, clamou por socorro e quando a situação mudou, você nem reconheceu que era Jesus agindo? Quantas vezes, no meio da dor, ele se aproximou, mas a sua visão, embaçada pelo medo, não te permitiu enxergar? Mas aí Jesus fala: sou eu, não tenham medo. Mateus 14, 27. É aqui que tudo muda. Porque quando a voz de Jesus ecoa no meio da tempestade, o mar continua revolto, mas o coração encontra paz. O vento ainda sopra, mas o medo se dissipa. A presença de Jesus transforma o ambiente, não porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque a fé renasce. Pedro, impelido pela coragem de um coração tocado pela presença, faz algo inacreditável. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobrepor as águas. E Jesus diz: vem. Aquela única palavra foi suficiente. Pedro salta do barco e começa a andar sobre as águas. Por alguns momentos ele faz o impossível. Mas quando repara no vento, começa a afundar e clama: Senhor, salva-me. Jesus o segura imediatamente, sem demora, sem acusação. Ele estende a mão e o levanta. Essa história é uma metáfora da nossa jornada com Cristo. Estamos no barco, no escuro, lutando. Às vezes Jesus parece distante, outras vezes ele se aproxima de formas que não reconhecemos. Mas a verdade é que ele sempre vem, sempre. E quando ele chega, ele nos chama para fora do barco, nos convida a crer, a pisar sobre o improvável, a desafiar a lógica da dor. Ele nos mostra que a fé não é a ausência de medo, é a decisão de andar, mesmo quando há vento. Hoje você pode estar vivendo a sua 4ª vigília da noite. Pode estar exausto, mas sem entender por que Jesus ainda não apareceu. Mas saiba, ele já está a caminho. E talvez, como aconteceu com Pedro, ele esteja prestes a te chamar para andar sobre algo que antes te afundava. E se por acaso você começar a afundar, ele te segura, ele não te deixa ir até o fundo. Ele está atento, ele está presente. E tudo o que ele quer é que você confie na voz que acalma o mar. A madrugada mais escura é muitas vezes o momento escolhido por Jesus para fazer o milagre mais surpreendente. O salmista na noite escura da alma, Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 11. Poucas passagens da Bíblia descrevem com tanta precisão a dor silenciosa da alma como o Salmo 42. Ele não é apenas um cântico, é um grito abafado. É o retrato de alguém que conhece Deus, que já provou da sua presença, mas que agora se vê em um vale escuro, sufocado por lágrimas, afogada em lembranças do que um dia foi e inquieto pela ausência do que agora não sente mais. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Isso nos mostra que há noites em que a dor se torna companhia, que há momentos em que nem o travesseiro acolhe, porque todo dentro de nós grita, e muitas vezes ninguém ao nosso redor percebe. O salmista era alguém que liderava o povo nos cânticos,
alguém conhecido por sua espiritualidade, mas agora está quebrado por dentro. Quantas vezes você já se sentiu assim, espiritualmente exausto? Sabendo que Deus é real, que Ele existe, mas sentindo-se completamente distante dele? Já passou por períodos em que parecia que a oração não passava do teto, que os louvores soavam vazios, que o coração estava em silêncio, seco, frio? Se sim, saiba, você não está só. Muitos servos fiéis de Deus passaram por esse vale e o Espírito Santo incluiu esse salmo na Escritura para que você soubesse que até os mais íntimos de Deus enfrentam noites sem luz. Mas há algo precioso aqui. Mesmo abatido, o salmista conversa com a própria alma. Ele não se entrega à dor, não finge que está tudo bem, mas também não aceita viver submisso ao caos interior. Ele se levanta, mesmo fraco, e declara: eu ainda o louvarei. Isso é fé, isso é esperança, isso é resistência espiritual. A noite escura da alma não é o fim da jornada, ela é o meio, é um túnel, não é um buraco. E há uma luz no final. Mesmo que tudo pareça escuro agora, o louvor pode ser resgatado. E será, porque quem já adorou no passado não foi esquecido, e quem busca com sinceridade será visitado outra vez. Deus não se ausentou. Ele está em silêncio, mas presente, trabalhando no invisível, restaurando sua sensibilidade e aprofundando suas raízes. Porque há curas que só nascem na noite, há respostas que só podem ser compreendidas no escuro, e há uma unção que só se recebe depois do vale. O salmista termina o salmo com esperança. Ele não diz que a dor acabou, mas afirma que vai louvar novamente, e isso é suficiente para manter o coração pulsando. Hoje, se sua alma estiver perturbada, angustiada, cansada, converse com ela. Fale com você mesmo em oração. Diga: eu ainda verei a bondade do Senhor, eu ainda cantarei, eu ainda me levantarei, e o céu ouvirá e responderá. Porque quem passa pela noite escura da alma com fé, amanhece cheio de glória. Se você está enfrentando um tempo escuro em sua alma, comente agora: ainda o louvarei. Essa frase é um ato de fé, um lembrete ao seu coração, um sussurro ao céu. E ao curtir este vídeo, você estará dizendo ao YouTube: leve essa palavra para outras almas abatidas que precisam ser lembradas de que ainda haverá louvor. Abraão olhando as estrelas. Promessa em meio ao silêncio. Era noite. O campo ao redor dormia sob o manto escuro do céu e o silêncio era absoluto. Ali, no meio daquela vastidão vazia, estava um homem olhando para o alto. Não havia barulho, não havia multidão, não havia sinais visíveis, apenas um velho patriarca e as estrelas. O nome dele era Abraão, e naquela noite silenciosa, Deus decidiu renovar uma promessa. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Essa imagem é poderosa, porque Deus escolhe o silêncio da noite para fazer a promessa mais grandiosa da história. Um momento em que os sentidos humanos falham, onde a lógica não alcança, onde o futuro parece invisível e ainda assim o céu se enche de sinais. Quantos de nós já estivemos como Abraão? Sozinhos em nossa tenda emocional, esperando por algo que não chega, sabendo o que Deus disse, mas sem ver nada acontecer. Clamando por um filho, por uma direção, por um cumprimento, mas recebendo apenas o eco da nossa própria oração? A Bíblia nos diz que Abraão esperou por anos, anos de silêncio, de luta interna, de tentação de tomar atalhos. Ele chegou a pensar em Eliezer, seu servo, como herdeiro. Depois se envolveu com Agar e teve Ismael. Mas mesmo em meio aos desvios, Deus nunca se esqueceu da promessa. E numa noite, quando o desânimo já batia, Deus o chama para fora da tenda. Isso é simbólico. A tenda representa o lugar limitado da nossa visão, o teto da dúvida, as paredes da lógica. E Deus diz: saia da tua tenda, ou seja, saia da sua limitação, olhe além, enxergue com os olhos da fé. Abraão sai e Deus aponta para as estrelas, milhares incontáveis, brilhando silenciosamente.
Cada uma delas era um lembrete de que o céu tem planos maiores que os da terra, de que mesmo quando tudo está escuro, Deus ainda fala. E quando Ele fala, tudo muda. O mais impressionante é que mesmo sem ver nenhuma mudança imediata, Abraão creu, e a Bíblia diz, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé dele foi registrada no céu como justiça, porque crer no silêncio é o mais puro ato de confiança. Talvez hoje você esteja preso na sua tenda de preocupações, cercado de diagnósticos, escassez, incertezas. Talvez as promessas de Deus para a sua vida pareçam distantes, mas o Espírito Santo está te dizendo, saia da tua tenda e olha para as estrelas. Há promessas cintilando acima do seu medo, há destinos sendo construídos enquanto você dorme. Há uma geração dentro de você, mesmo que o presente pareça estéril. O silêncio de Deus não é abandono, é solo fértil, onde Ele planta promessas. E o tempo vai passar, os ventos vão soprar, mas quem crê no que o céu diz, mesmo quando a terra não confirma, verá a promessa se cumprir. E veja, Abraão não teve que entender tudo, ele só precisou confiar, porque fé não é entender, é obedecer mesmo sem entender. Fé é crer no invisível, é contar estrelas quando nenhum filho ainda se tem. E no tempo certo, o impossível se fez carne. Isaque nasceu e com ele a certeza de que Deus nunca mente. Ele pode até demorar aos nossos olhos, mas sempre cumpre. Sempre. Hoje, se o céu estiver escuro e o coração em silêncio, lembre-se de Abraão. Olhe para cima e saiba, as estrelas continuam lá e as promessas de Deus também. Rute e Boaz. Direcionamento divino em noites silenciosas. A noite havia caído em Belém. Os campos já estavam escuros, os trabalhadores haviam descansado e um silêncio sagrado pairava sobre as plantações. Era nesse cenário noturno, aparentemente comum, que algo celestial estava para acontecer. Um encontro entre propósito e providência. Rute, uma moabita viúva, estrangeira em terra alheia, obedecia fielmente às instruções de Noemi. Ela já havia demonstrado coragem ao deixar sua terra, fidelidade ao acompanhar a sogra, humildade ao colher espigas entre os restos do campo, mas agora Deus a conduzia para algo maior, e era de noite. Rute se deita aos pés de Boaz, conforme o costume daquele tempo, um ato de entrega, de humildade, de confiança. E no meio da madrugada, Boaz acorda, surpreso, e encontra aquela mulher aos seus pés, pedindo abrigo, proteção, redenção. E aqui se revela um dos grandes segredos espirituais desse episódio. Deus estava alinhando destinos enquanto todos dormiam. Boaz era um homem íntegro, parente resgatador, alguém com poder legal e espiritual para mudar a história de Rute. Mas ela precisou ter coragem de agir na hora certa, do jeito certo, com o coração certo. E tudo aconteceu em silêncio, sem alarde, sem testemunhas, sem glória humana. Quantas vezes você está esperando que algo mude com grande visibilidade, com barulho, com respostas imediatas, e Deus está agindo nas madrugadas da alma, no invisível da obediência, nos bastidores da fé? Rute foi conduzida pela sabedoria de Noemi, mas ela poderia ter recusado, poderia ter agido com medo, com orgulho ou desconfiança. Em vez disso, ela se humilhou, se expôs, se entregou, e esse gesto silencioso foi o início de uma virada de destino. Naquela noite, não houve trovões, mas houve redenção sendo alinhada. Não houve anjos visíveis, mas houve propósito sendo costurado com precisão. Não houve palavras de impacto, mas houve respostas do céu para uma mulher esquecida pela vida. E o mais bonito, Rute não pediu um marido, ela pediu redenção, proteção, aliança, e recebeu tudo isso e muito mais, porque quando entregamos nossos desejos à vontade de Deus, Ele nos dá além do que pedimos. Boaz, ao acordar, poderia ter se afastado, se escandalizado, mas não. Ele reconhece a honra de Rute e naquele mesmo instante decide agir. Assume responsabilidade e dias depois ela se torna sua esposa e ancestral direta de Jesus Cristo. Veja o que o silêncio de uma noite pode gerar: a linhagem do Salvador. Rute nos ensina que as decisões tomadas no silêncio da fé podem mudar o curso de toda uma geração.
que a humildade atrai o favor de Deus, que a entrega silenciosa é mais poderosa que 1000 palavras. E talvez hoje você esteja no campo, cansado, esperando, servindo, colhendo restos. Mas Deus está olhando, e quando o tempo certo chegar, talvez numa noite comum, Ele te colocará diante do propósito, que foi preparado para você antes da fundação do mundo. A pergunta é: você está disposto a obedecer no silêncio, confiar quando tudo que há é escuridão e se colocar aos pés do Senhor com humildade, dizendo: espalha a tua capa sobre mim, porque o Redentor está acordado, e Ele virá, não com alarde, mas com compromisso, honra e promessa. Se você está esperando por um direcionamento de Deus, comente agora: Senhor, me conduz no silêncio. Essa frase é uma oração de quem confia na providência divina, mesmo sem entender todos os passos. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros Ruth que andam nos campos da vida a não desistirem, porque a noite do propósito está se aproximando. Davi nos campos, adoração na solidão noturna. Muito antes de Davi derrotar Golias, antes de se tornar rei, antes mesmo de ser reconhecido por seu próprio pai, ele estava nos campos, sozinho, com as ovelhas, sem plateia, sem honrarias, sem expectativa de ser escolhido. Era apenas ele, o céu e o som suave da harpa que tocava para Deus. Ali, na solidão da noite, Davi adorava, e era essa a adoração que o diferenciava. Enquanto seus irmãos estavam no exército, treinando e ganhando respeito, Davi estava apartado, esquecido, enfrentando leões e ursos, sem que ninguém visse. Mas não era apenas uma preparação física, era espiritual, porque o campo foi o altar onde Davi aprendeu a confiar em Deus, a ouvir sua voz, a se entregar em adoração, mesmo sem aplausos. E quantas vezes você já se sentiu assim, nos campos da vida, esquecido, fora dos holofotes, cuidando de tarefas que parecem pequenas, sem reconhecimento? Talvez você pense que está longe do seu propósito, que ninguém te vê, que seus louvores noturnos não fazem diferença. Mas Davi nos mostra que é justamente nesses momentos silenciosos que o céu observa com mais atenção. Deus viu aquele jovem no escuro, compondo salmos ao som do vento, olhando para as estrelas, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não precisava de um palco, ele já tinha um público, o próprio Deus. E o que foi que o Senhor disse quando mandou Samuel ungir um novo rei? O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, diz 1 Samuel 16:7. Davi foi ungido não por causa de sua aparência, nem por sua força, mas por causa do que cultivava quando ninguém estava olhando. A adoração de Davi era real, íntima, profunda. Ele louvava com sinceridade, e essa sinceridade moldou um coração segundo o coração de Deus. Hoje, talvez você esteja nos campos da espera, adorando em silêncio, tocando harpa para um céu que parece calado, mas o Espírito Santo quer te lembrar: você está sendo moldado, você está sendo visto, você está sendo preparado. O campo é escola, é fornalha, é altar. É ali que se vence o medo, é ali que se conhece o som da voz do Pai, é ali que se aprende a adorar sem querer nada em troca. E é ali que se recebe a força para enfrentar gigantes no futuro. Quando Davi finalmente foi chamado para a batalha, ele já estava pronto, não por causa de armas, mas por causa da adoração. Porque quem vence leões no secreto, vence gigantes no público. Quem louva nas madrugadas frias, lidera nas manhãs de guerra. E mais, a harpa de Davi não serviu apenas para louvar, ela também curava. Quando Saul era atormentado por espíritos malignos, era o som daquela harpa tocada por um adorador do campo que trazia a paz. O que você está cultivando no silêncio pode se tornar remédio para os outros. O que você toca em segredo pode libertar vidas. Um dia, o que você canta para Deus sozinho pode ecoar por gerações. Por isso, não despreze os campos, nem o silêncio, nem a solidão, porque é ali que nascem os verdadeiros adoradores. É ali que o céu escolhe reis, é ali que o Espírito molda corações. Davi não foi reconhecido de imediato, mas foi lembrado no tempo certo, e quando Deus lembra, ninguém pode impedir.
o anjo que apareceu a Pedro na prisão. Pedro estava preso, com correntes em seus pulsos, guardas à sua volta, portões trancados. A cidade dormia, mas ele estava acordado, em uma cela escura, esperando pelo julgamento de Herodes, provavelmente pela morte. Tiago já havia sido executado. A perseguição aos cristãos se intensificava e agora era ele, o próximo da fila. A Bíblia diz que, mesmo assim, a igreja orava por ele continuamente. E no meio da noite, quando ninguém mais esperava uma intervenção divina, o céu enviou um anjo. Esse é um dos momentos mais surpreendentes e reveladores do Novo Testamento. Um milagre silencioso, um livramento sobrenatural que nos ensina que nem mesmo as prisões mais fortificadas podem impedir o mover de Deus. O anjo aparece e uma luz brilha na cela. Ele toca Pedro, que está dormindo. Sim, dormindo em meio à ameaça de morte, e o desperta dizendo: levanta-te depressa. Atos 12:7. As correntes caem, as portas se abrem, os guardas permanecem imóveis, como se não estivessem ali. Pedro, ainda sem entender o que estava acontecendo, segue o anjo por 1, 2, 3 portas, até que, ao sair para a rua, o anjo desaparece. Pedro então se dá conta: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou. Este episódio contém ensinamentos preciosos para todos que estão enfrentando noites de aprisionamento. Quantas vezes você se sente preso em situações que você não causou, em acusações injustas, em ciclos de medo, ansiedade, culpa ou até mesmo desânimo espiritual? Preso em pensamentos que sufocam, em um futuro incerto, em dores que parecem não ter fim? E nesse lugar onde tudo parece perdido, o céu envia um anjo, uma intervenção divina, um toque, uma palavra, uma luz. Mas veja, o anjo tocou Pedro, mas ele teve que levantar-se. O anjo abriu as portas, mas Pedro teve que seguir. Isso nos ensina que Deus pode trazer o milagre, mas precisamos nos mover em fé. Às vezes estamos esperando que Ele faça tudo, mas Ele quer nos ver reagindo, quer que obedeçamos mesmo sem entender. Pedro achava que era um sonho, mas caminhou, mesmo assim. Só depois ele percebeu que era real. Talvez você esteja esperando acordar de um pesadelo, esperando por um sinal claro, mas o anjo já chegou. O toque já veio, a luz já acendeu. Agora é hora de levantar-se, de andar, de sair da prisão emocional, espiritual ou circunstancial que tenta te manter preso. E repare, enquanto tudo isso acontecia, a igreja orava por ele. Isso nos mostra o poder da intercessão silenciosa. Muitas vezes você é sustentado por orações que nem sabe que estão sendo feitas, por pessoas que estão em seus quartos clamando por você, pedindo por sua libertação, jejuando em seu favor. Pedro saiu da prisão em uma madrugada silenciosa, mas o clamor do povo de Deus já estava sendo ouvido antes do anjo descer. Nada resiste à oração unida, nada detém o agir de Deus quando um coração está rendido, nem correntes, nem portões, nem soldados. E talvez hoje você seja Pedro, ou talvez seja a igreja intercedendo. Em qualquer dos casos, o céu está em movimento. Deus ainda envia anjos, ainda abre portas, ainda liberta. E muitas vezes isso acontece no silêncio da noite, quando tudo parece mais difícil. Não se engane com o silêncio. Ele pode estar anunciando o início do milagre. O nascimento de Jesus durante a noite. A cidade estava cheia, pessoas iam e vinham pelas ruas estreitas de Belém, ocupadas com seus afazeres, suas obrigações, seus próprios problemas. Ninguém imaginava que naquela mesma noite o céu tocaria a terra de forma definitiva. Enquanto muitos dormiam, enquanto o Império Romano seguia seu curso, Maria dava à luz. E ali, longe dos palácios, longe das camas confortáveis, o Salvador do mundo nascia em uma manjedoura. É quase silencioso demais, é simples demais, é humilde demais para ser grandioso, mas era o maior acontecimento da história da humanidade. Deus se fazendo homem, Jesus, o Verbo eterno, encarnado em um bebê frágil. E tudo isso à noite.
Por que à noite? Por que em um estábulo? Por que sem alarde? Porque o reino de Deus não vem com ostentação, ele se revela na simplicidade, ele se move no silêncio. Enquanto os homens dormem, Deus opera a salvação. Naquela mesma noite, os pastores estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos. Gente simples, invisível para a sociedade, mas foram eles que receberam a notícia em primeira mão. Um anjo lhes aparece e a glória do Senhor brilha ao redor. A mensagem é clara. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Veja que contraste. A cidade dorme, mas o céu está em festa. A terra está em silêncio, mas os anjos entoam louvores. Um bebê chora em um estábulo, mas o universo inteiro se curva em adoração. Essa cena nos ensina que Deus escolhe agir onde ninguém espera e que os maiores milagres nem sempre vêm com barulho, mas com paz, com propósito, com presença. Talvez você esteja esperando que sua vida mude com algo estrondoso, com sinais visíveis, com manifestações extraordinárias, mas o Espírito Santo quer te lembrar: Jesus nasceu em silêncio e, mesmo assim, mudou tudo. Às vezes o milagre que vai transformar a sua história já está nascendo, mas você não está percebendo, porque ele veio disfarçado de algo simples. Ele escolheu vir na noite. A manjedoura nos ensina a reconhecer o valor do improvável, o poder do que é pequeno, a glória que habita o ordinário, e nos convida a abrir os olhos para perceber que o céu continua visitando a terra, sempre que alguém o recebe com fé. Maria poderia ter questionado: é assim que o Filho de Deus nasce? José poderia ter duvidado: é nesse lugar que o Salvador virá ao mundo? Mas eles confiaram e, por isso, testemunharam o maior milagre de todos. Hoje, talvez sua vida pareça um estábulo, apertada, suja, desprezada, mas é exatamente aí que Jesus deseja nascer. No meio do que não parece nobre, no escuro da sua dor, no silêncio da sua espera. E se você permitir, essa noite comum pode se tornar santa. A visitação de Deus não depende das circunstâncias ideais, ela depende da disposição de um coração para acolhê-lo. Aqueles que estavam ocupados perderam o nascimento, mas os que estavam atentos ao céu, como os pastores, como os magos, como Maria e José, viram a luz em meio à noite. Moisés e a sarça ardente, um chamado no deserto. Moisés havia fugido. O príncipe do Egito, criado no palácio, agora era apenas um pastor no deserto. 40 anos haviam se passado desde que ele deixara o Egito. 40 anos de silêncio, 40 anos longe do propósito, 40 anos de anonimato. Ele cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro, no meio de uma terra árida e esquecida. Nenhuma voz, nenhuma direção, nenhum sinal. Mas então, algo incomum aparece em meio à solidão. Uma sarça em chamas, que queimava, mas não se consumia. É no deserto, no silêncio da vida, na ausência de expectativas, que Deus decide falar. E quando Moisés se aproxima, curioso, a voz ecoa de dentro do fogo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, 4-5. Esse momento muda tudo. Deus não aparece para Moisés em um templo, nem em uma reunião espiritual, nem em um grande evento. Ele aparece no deserto, no silêncio, no ordinário, no meio da rotina cansativa e repetitiva. E isso nos revela algo tremendo. O lugar que você pensa que é o fim pode ser, na verdade, o começo do seu chamado. Moisés havia desistido. Ele pensava que sua missão tinha sido enterrada junto com o passado, que o seu erro o havia desqualificado. Mas Deus o via, Deus o acompanhava, Deus o preparava. E no tempo certo, ele falou. A sarça que ardia e não se consumia era um sinal, um convite, uma interrupção divina no cotidiano. Era como se o céu dissesse: você pensou que tudo estava acabado, mas agora eu vou começar? Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto. Talvez você olhe ao redor e só veja areia, cansaço e esquecimento. Talvez você pense que Deus se calou, que o seu tempo passou, que a promessa expirou, mas o Espírito Santo te diz:
hoje estou acendendo uma sarça na sua vida. E sabe o que mais? Moisés só ouviu a voz de Deus depois que decidiu se aproximar da sarça. Ele viu o fogo à distância, mas foi a sua curiosidade espiritual, o seu movimento em direção ao mistério, que abriu a porta para o chamado. Deus ainda fala, mas ele fala com os que se aproximam, com os que deixam o medo e a apatia para investigar o sobrenatural, com os que, mesmo feridos, continuam atentos ao que brilha à distância. E quando ele fala, tudo muda. Moisés passou de pastor a libertador, de fugitivo a profeta, de homem inseguro a líder de uma nação. Mas antes de tudo isso, ele teve que tirar as sandálias. Isso representa santidade, rendição, desprendimento, reconhecimento de que o solo do deserto, com todas as suas dores, pode se tornar um lugar sagrado quando Deus se manifesta. Hoje talvez o fogo da sarça esteja brilhando perto de você, num sonho, numa palavra como essa, e se você se aproximar com reverência, vai ouvir o seu nome sendo chamado. Não importa quanto tempo passou, não importa o erro do passado, não importa se você está longe dos palácios e das promessas, Deus ainda chama, e muitas vezes chama no deserto, porque é ali que Ele revela quem você realmente é. O silêncio não é o fim, é a preparação para a voz que vai mudar sua vida. Se você deseja ouvir o chamado de Deus mesmo no deserto, comente agora: Senhor, fala comigo na sarça do meu silêncio. Esse comentário é o sinal de que seu coração está se aproximando do fogo que não consome, mas que transforma. E ao curtir esse vídeo, você estará levando essa chama a outros, como Moisés, que acham que seu tempo passou, mas estão prestes a ouvir seu nome sendo chamado do meio da sarça. Jesus e a tempestade acalmada. A noite era fim de tarde quando Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Eles entraram no barco confiantes, sem saber que estavam prestes a viver uma das experiências mais profundas da sua caminhada com o Mestre. O Mar da Galileia, conhecido por suas mudanças repentinas de clima, transformou-se aos poucos em um cenário de caos. O vento soprou com força, as ondas se ergueram e a noite caiu pesada sobre todos. No meio da escuridão, uma tempestade violenta os surpreendeu. Homens do mar experientes ficaram apavorados. A água invadiu o barco, a esperança se afundava junto com a embarcação e Jesus dormia. Esse é um dos momentos mais impactantes dos evangelhos, porque nos confronta com uma realidade espiritual desconcertante. Jesus pode estar no barco e ainda assim a tempestade vir. Sim, ele estava ali dentro do barco com eles, mas em silêncio, dormindo sobre uma almofada como se nada estivesse acontecendo. E esse silêncio, para os discípulos, foi perturbador. Eles não conseguiam entender como ele podia descansar enquanto estavam afundando. Quantas vezes você já se sentiu assim, no meio de uma crise, de um diagnóstico, de um desespero, e parecia que Jesus estava dormindo? Quantas vezes o céu pareceu mudo, a oração sem resposta, a alma sem direção? Mas há algo que precisamos aprender com essa cena. O silêncio de Jesus nunca é indiferença. Ele estava em paz porque sabia quem era, sabia quem estava no controle. E mais do que isso, ele queria mostrar algo aos seus discípulos e a nós. A fé verdadeira não se mede pela ausência da tempestade, mas pela presença da confiança. Quando os discípulos desesperados finalmente o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa frase revela a dor de muitos corações hoje, gente, que está dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não se importa. E Jesus, com serenidade, se levanta, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, aquieta-te. E houve grande bonança. Não apenas calmaria, mas bonança, o tipo de paz que só pode vir depois de um grande susto. Uma paz que preenche, que restaura, que silencia tudo por dentro e por fora. E então, Jesus olha para eles e pergunta: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta não é uma acusação, é um convite, um chamado para amadurecer, para crer mesmo quando parece que ele está dormindo, para confiar mesmo quando o céu está escuro, para entender que a presença de Jesus no barco é garantia de destino, não de ausência de luta.
A tempestade foi necessária, porque sem ela, os discípulos nunca teriam conhecido o poder de Jesus sobre o vento e o mar. Eles diziam que criam, mas agora exclamam com temor: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje, o Espírito Santo te pergunta: você realmente crê que estou no barco da sua vida? Porque se crer, pode descansar, pode dormir como ele dormia, pode confiar que a tempestade não vai te matar, vai te revelar quem ele é. E quando tudo se acalmar, você não será mais o mesmo. Sua fé será mais profunda, sua visão será mais clara, sua confiança mais firme. Jesus acalma o mar, mas antes ele quer acalmar o seu coração. O povo de Israel, guiado por uma coluna de fogo. O povo havia saído do Egito, finalmente livres da escravidão. Marchavam pelo deserto em direção à terra prometida. Mas a liberdade recém-adquirida os colocava agora em um terreno incerto. À frente, areia e desconhecimento. Atrás, lembranças de opressão. Ao redor, perigos visíveis e invisíveis. Eles não tinham mapa, nenhum GPS, nenhuma bússola, mas tinham algo infinitamente maior: a presença visível de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13, 21. Essa coluna de fogo é uma das manifestações mais impactantes da presença divina no Antigo Testamento. Não era apenas um sinal, era direção, luz, proteção e confirmação. No silêncio da noite do deserto, quando tudo ao redor parecia ameaçador, a chama de Deus brilhava. Imagine isso, uma multidão acampada no escuro, vulnerável, e no alto uma chama viva como um farol dos céus dizendo: eu estou aqui, não temam, continuem. Quantas vezes você se sente atravessando um deserto? A vida parece incerta, o amanhã é nebuloso, o medo do desconhecido te cerca como dunas intermináveis. Mas a mesma presença que guiava Israel no passado está disponível hoje e ela se manifesta no meio do seu escuro. Deus escolheu o fogo à noite porque é justamente no escuro que mais precisamos de luz. Quando o sol se vai, quando as vozes se calam, quando o apoio desaparece, a coluna de fogo se acende. E ela não apenas ilumina, ela aquece. O deserto é gelado à noite, e Deus, com a sua coluna ardente, aquecia o povo enquanto todos dormiam. Ou seja, até no descanso, Deus trabalhava por eles. E quando a coluna se movia, o povo movia-se. Quando parava, todos acampavam. Isso nos mostra que a presença de Deus deve ser o nosso único referencial de movimento. Não andamos por impulso, por medo ou por ansiedade. Andamos pela presença. Mas aqui está um ponto profundo. A coluna de fogo nem sempre se movia rápido. Às vezes permanecia dias no mesmo lugar. Isso significa que há momentos em que Deus nos manda esperar, ficar, silenciar. E isso pode ser difícil, especialmente quando estamos num deserto. Mas o segredo está em confiar que Deus vê o todo, e se Ele manda parar, é porque algo está sendo ajustado, curado, preparado. E repare, essa coluna não apareceu quando tudo estava confortável. Ela surgiu depois da libertação, no caminho incerto. Isso significa que a presença de Deus se manifesta com mais força justamente nos dias de transição, quando você sai do Egito, mas ainda não chegou em Canaã. É ali que o céu brilha sobre você. Hoje, o Espírito Santo quer ser sua coluna de fogo, quer iluminar seus passos na escuridão emocional, aquecer sua alma nas noites frias de dúvida. Ele está aqui, pronto para guiar, pronto para iluminar, pronto para aquecer. Quer guiar você, mesmo quando o cenário é repetitivo e cansativo. Ele não te tirou do Egito para te abandonar no meio do caminho. A chama ainda está acesa e ela não se apaga. Se você deseja ser guiado pela presença de Deus nas noites da vida, comente agora: Senhor, sei minha coluna de fogo. Esse comentário é uma oração visual, um clamor silencioso para que a luz do céu brilhe sobre seus caminhos. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros que caminham em desertos escuros a perceberem que a presença de Deus é real, constante e suficiente. Jonas no ventre do peixe, oração no abismo. Jonas havia fugido. Deus o chamara para uma missão clara: pregar em Nínive,
Mas o medo, a resistência, ou talvez o orgulho, o fizeram tomar o caminho oposto. Em vez de seguir para o leste, Jonas embarca rumo ao oeste, tentando escapar da presença do Senhor. Algo claro, impossível. Mas Deus não desiste dos seus chamados. Uma tempestade alcança o navio onde Jonas estava. A tripulação, desesperada, descobre que ele é o motivo da tormenta e, com o consentimento do próprio profeta, lançam-no ao mar. Ali, no meio das águas revoltas, tudo poderia ter terminado, mas o céu já tinha preparado o próximo cenário. Um grande peixe, não para punir, mas para preservar, não para destruir, mas para dar tempo ao arrependimento. Jonas seria transformado no silêncio escuro das entranhas do abismo, e foi ali, naquele lugar onde nenhum som humano chega, que Jonas ora. O capítulo 2 do livro de Jonas é uma das orações mais profundas e honestas da Bíblia. Não há mais fuga, não há mais desculpas, apenas entrega. Lá, nas profundezas do mar, envolto pelas vísceras de um animal marinho, Jonas clama, e suas palavras atravessam o abismo e alcançam o céu. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Isso nos ensina uma das verdades mais reconfortantes das Escrituras. Não existe lugar onde a voz de um filho de Deus não possa ser ouvida, nem mesmo no fundo do mar, nem mesmo no fundo da culpa, nem mesmo no fundo da vergonha. Você já se sentiu assim? Como se estivesse afundando? Como se tivesse sido engolido por circunstâncias que você mesmo provocou? Como se o erro tivesse te colocado em um lugar sem saída, onde tudo o que resta é escuridão? O Espírito Santo te diz hoje, mesmo no ventre do peixe, mesmo no fundo do abismo, sua oração pode ser ouvida. Jonas teve 3 dias e 3 noites para refletir, para reconhecer, para se arrepender, para render sua vontade à vontade de Deus. E o mais incrível, Deus o ouviu, e não apenas o ouviu, o mandou de volta ao propósito. O peixe não foi o fim, foi a ponte. Às vezes, o que parece castigo é na verdade salvação. Deus nos leva para o ventre do silêncio, para tratar com profundidade, para quebrar resistências, para formar algo novo, para nos preparar para cumprir o que ele já havia determinado. Jonas saiu daquele lugar com uma nova perspectiva e, dessa vez, obedeceu. Sua pregação em Nínive foi tão poderosa que uma cidade inteira se arrependeu. Ou seja, o homem que havia fugido do chamado se tornou um instrumento de avivamento, depois de orar no abismo. Se você está vivendo um momento em que tudo parece escuro, isolado, sufocante, lembre-se de Jonas. Use esse tempo para orar, para se abrir, para se render. Porque quando você ora no ventre do peixe, Deus ordena a saída. Deus libera o milagre, Deus restaura a missão. E o mais belo, o Senhor não despreza orações feitas em lugares desconfortáveis. Ele escuta cada sussurro vindo de corações quebrantados. Você pode sair deste momento transformado, renovado e reposicionado. O peixe não é o fim, é o início de um novo tempo. Jovem Samuel e a revelação da noite. Era a noite no tabernáculo. O ambiente era sagrado, mas silencioso. Eli, o sacerdote, dormia, os demais estavam em repouso. As luzes quase apagadas. Apenas a lâmpada de Deus ainda ardia, indicando que o Senhor ainda habitava ali, mesmo que a voz profética estivesse rara nos dias de então. Samuel, ainda jovem, servia ao Senhor sob a supervisão de Eli. Ele era fruto de uma promessa feita em lágrimas, um menino entregue ao templo por uma mãe que havia orado em silêncio. Agora, ele crescia em meio à rotina sacerdotal, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer, e seria no meio da noite. A Bíblia diz que, enquanto Samuel dormia, o Senhor o chamou. Ele ouve uma voz, se levanta e corre até Eli, pensando que o sacerdote o chamava. Mas Eli nega. Isso se repete 3 vezes, até que finalmente Eli percebe. É Deus quem está falando com o menino. Então dá a ele uma instrução simples e poderosa. Se ele te chamar outra vez, responda: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Na próxima vez que a voz ecoa no silêncio da madrugada, Samuel responde como foi orientado, e naquele momento, o céu se abre para ele. Deus começa a revelar segredos, destinos, julgamentos, e uma nova era profética é inaugurada. Através da vida de um jovem que aprendeu a ouvir na quietude,
Este episódio é um divisor de águas porque nos mostra que Deus escolhe falar com quem tem ouvidos atentos no escuro. Não foi em uma cerimônia, não foi com multidões, foi na intimidade do sono, quando o mundo ao redor está calado e o espírito está mais sensível. E isso nos ensina que muitas revelações espirituais não acontecem quando estamos falando, mas quando aprendemos a escutar. Quantas vezes você ora, clama, busca, mas se esquece de silenciar para ouvir? Samuel era jovem, inexperiente, mas estava posicionado. Estava perto da arca, estava servindo, mesmo sem ainda entender tudo. E isso foi suficiente para que Deus o escolhesse como voz profética para toda uma nação. Talvez você sinta que ainda não está pronto, que ainda é pequeno demais, que precisa aprender mais antes de ser usado. Mas o Senhor te diz, se estiver disposto a ouvir no silêncio, eu vou falar. E não é apenas ouvir, é responder, é se colocar à disposição, é dizer, fala, Senhor, com temor, com prontidão, com reverência. E repare, depois daquele episódio, Samuel nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que o Senhor continuava a aparecer em Siló por meio da sua palavra, ou seja, a revelação que começou na noite se tornou um estilo de vida. Isso também pode acontecer com você. Deus quer inaugurar um novo tempo de sensibilidade espiritual na sua vida. Ele quer abrir seus ouvidos espirituais para que você ouça sua voz, não apenas em momentos extraordinários, mas no dia a dia, nas madrugadas, nas orações sussurradas. Mas tudo começa com uma resposta no escuro. Hoje, o Espírito Santo te chama, não com barulho, mas com ternura e com propósito. Ele quer te tornar íntimo de sua voz, mas você precisa parar, ouvir e dizer, fala, Senhor. Se você deseja desenvolver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, comente agora, fala, Senhor, pois estou ouvindo. Essa frase pode se tornar o início de uma jornada de revelação, onde o céu se comunica diretamente com você. E ao curtir este vídeo, você estará convidando outros jovens, maduros, novos na fé ou antigos, a se colocarem também à disposição do Espírito para ouvir o sussurro de Deus nas madrugadas da vida. As virgens prudentes e imprudentes. Vigilância no escuro. Jesus contou uma parábola profunda e inquietante sobre o reino dos céus. A história das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, todas esperando a chegada do noivo. Essa narrativa não se passa à luz do dia, nem em clima de celebração constante. Não, a parábola se desenrola à noite. Um ambiente escuro, incerto, onde a espera é longa e o cansaço é real. As 10 virgens tinham algo em comum. Todas estavam vestidas para o casamento. Todas seguravam suas lâmpadas e todas adormeceram enquanto esperavam. O tempo passou, o noivo demorava, o silêncio da noite se extinguia, mas de repente um clamor ecoa na madrugada. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Mateus 25:6. Esse grito quebra o silêncio, a noite se transforma, e nesse momento de transição, o que estava oculto se revela. Apenas 5 tinham azeite o suficiente para manter a chama acesa. Essa parábola é uma poderosa advertência espiritual. Ela nos ensina que a preparação não é medida no entusiasmo do início, mas na constância durante a espera. As prudentes não foram chamadas assim por serem melhores, mas por serem prevenidas. Elas sabiam que a noite podia ser longa e que a chama da fé precisa de reserva. Já as imprudentes estavam confiantes demais, achavam que o azeite de ontem seria suficiente para a escuridão de hoje. E quando o noivo chegou, perceberam tarde demais que não estavam prontas. Quantas vezes vivemos assim? Com uma fé que se acende apenas no culto, mas se apaga na segunda-feira. Com uma chama que brilha quando tudo vai bem, mas vacila no silêncio da espera. Quantos têm aparência de preparados, mas faltam de azeite na alma? O azeite é símbolo do Espírito Santo. É ele quem mantém nossa fé viva, nossa lâmpada acesa, nossa vigilância constante, e ele só é adquirido na intimidade, na perseverança, na entrega silenciosa. E o detalhe mais marcante é que a separação entre as prudentes e as imprudentes aconteceu quando ninguém esperava, no meio da noite. Isso mostra que o teste da fé não virá no momento mais fácil, mas no mais escuro. E somente aqueles que cultivaram relacionamento com Deus antes da crise estarão prontos quando ela vier. E repare, as imprudentes tentaram buscar azeite de última hora, correram, se apressaram, mas era tarde demais. Quando voltaram, a porta já estava fechada. Jesus termina a parábola com uma frase que ecoa como um alerta até hoje. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. A noite representa não apenas os tempos difíceis, mas o tempo da espera, entre promessas e cumprimento.
É nesse tempo que a fé é testada, é no escuro que o azeite é essencial, é na ausência de sinais visíveis que a prudência brilha. Hoje, o Espírito Santo te chama à vigilância, te convida a revisar o azeite da sua lâmpada, a não confiar apenas no que já viveu, mas a buscar mais, a se encher diariamente, a manter sua vida acesa, mesmo que pareça demorado, mesmo que tudo esteja escuro. Porque o noivo virá, e quando ele vier, será no silêncio da noite, quando muitos estiverem dormindo, distraídos, vazios. Mas os prudentes, os que vigiam, os que perseveram, os que alimentam a chama da fé, entrarão com ele, e a porta será fechada. Se você deseja manter sua lâmpada acesa até a volta do noivo, comente agora: Senhor, enche-me com teu azeite. Essa declaração é um ato de vigilância espiritual, uma oração que diz: não quero ser pego de surpresa, quero estar pronto. E ao curtir este vídeo, você estará convidando outras almas à vigilância, ao preparo e à constância, porque a noite escura está passando. Agora que você chegou até aqui, quero que pare por um momento e pense: qual é a chama que você tem alimentado dentro de si? O que você tem feito no silêncio, nas noites escuras da sua alma? Lembre-se de que é no silêncio, no deserto, no obscuro, que Deus trabalha de maneira mais profunda. Ele quer te moldar, te preparar e te guiar para algo grandioso. Assim como vimos ao longo deste vídeo, Deus nunca te abandona. Mesmo nas noites mais longas e silenciosas, Ele está presente, pronto para falar com você, pronto para te revelar sua vontade. Ele quer ser a coluna de fogo que te guia, a sarça que brilha no deserto da sua vida, o azeite que mantém sua lâmpada acesa. Agora é um momento de confiar. Não importa o que você esteja enfrentando, no silêncio da noite, no meio da tempestade, Deus está trabalhando para o seu bem. Então, continue firme na fé, aguarde com paciência e lembre-se: quando o céu fala, a transformação acontece. Se você sentiu que essa mensagem foi para você, não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar a levar mais palavras de esperança e fé para quem precisa, a espalhar a luz de Cristo, especialmente para aqueles que estão atravessando suas noites escuras. Que você seja abençoado e guiado pela presença de Deus em cada passo do seu caminho. Lembre-se, Deus nunca se cala. Ele está falando e te guiando no silêncio da noite. Confie, pois Ele nunca vai te deixar. Até o próximo vídeo, em oração, confiança e fé. Que a paz de Deus esteja com você.